Oi, pessoal, tentando novamente, porque nós estamos com um problemaço de conexão hoje. Sabe por quê? Porque é Black Friday. E aí tá todo mundo comprando, o sistema de todo mundo carregado, todo mundo online fazendo as compras. E nós aqui para falar sobre organização holística e fechar essa rodada de lives de 2020. E lógico, é a última live do ano. Nós temos uma convidada mais do que especial, que é a Sandra Guassi. E começamos a ter probleminha de conexão, mas é só para ficar um pouco mais interessante. Deixa eu ver se a Sandra já tá por aqui. Ainda não. Olá, pessoal. Tô esperando a Sandra entrar aqui novamente. Nós estamos com um probleminha de conexão. Oi, Gláucia, bem-vinda. Estou falando pro pessoal que acho que é porque é Black Friday. Estou com um probleminha aqui de conexão. A Sandra, ela entra na live e ela congela ao mesmo tempo. E eu não estou conseguindo fazê-la participar da live, mas ela me mandou uma mensagenzinha aqui que já está entrando novamente. Aguardem aí, se cair, conecta de novo. Vamos lá, ver se a Sandra já está por aqui. Olá, a Sandra chegou, que bom! Novamente. Oi, Sandra! Que bom que conectou de novo. Oi! Vamos ver se agora vai. Vamos ver, acho que vai. Eu tava falando pro pessoal que essas coisas acontecem para ficar mais interessante, porque é a última live do ano, hoje é Black Friday, tá todo mundo online comprando, acho que o sistema aqui nos Estados Unidos, as internets 5G, é tudo carregada, com tanta gente comprando online, eu acho que é isso. Verdade, porque olha, não, e tá bom. O meu também, meu sinal tá 100% aqui. Então, sei lá. Vamos Bom, vamos tentando. tentar. Se travar, a gente grava um vídeo e põe live também, não tem problema. Com a gente não tem rosco, não. Oi, mãe. Vamos tentar aqui com a Sandra. Ela ainda parece congelada. Voltou. Voltou? Voltou. Se Tá não der, bom. a gente grava um vídeo nós duas e eu vou disponibilizar no feed de notícia de qualquer Tá forma. legal. Então vamos tentar Tá mais bom? um pouco. Tá. Sandra, me fala um pouquinho de você e como que você chegou nesses estudos holísticos. E eu até... Oi, Maria. Nós estamos encontrando um probleminha de Oi, conexão. Maria. Se cair, a gente vai gravar um vídeo e salvar no feed, ok? Vamos lá. Com você, Sandra. Você pode repetir, porque congelou de novo. Como que você chegou nos Estados Unidos? Como que você descobriu os estudos holísticos? E o que eles significam? Porque quando a gente fala organização holística, ou ferramentas holísticas, ou estudos holísticos, algumas pessoas confundem, às vezes, com religião ou com crença, embora não tenha nenhuma relação com qualquer religião ou com qualquer crença. Então, você poderia falar um pouquinho para a gente o que é os estudos holísticos e como você chegou aqui nos Estados Unidos? Tá, eu posso falar. Bom, essa coisa de estudos holísticos, desde a época que eu fiz psicologia na PUC de Campinas, eu já me interessava pela área holística. E que quase não se comentava na época, né? Não se falava muito disso daí. Mas eu fui pela psicologia humanista, que eu acabei adotando como approach, como linha, né? E eu trabalhei com a Gestalt. E na época, a Gestalt, e até hoje eu acho que é uma das linhas dentro da psicologia mais holísticas. Porque o background da Gestalt é o Zen budismo. Então,
desde aquela época eu entrei em contato com mindfulness, que é você tomar consciência do seu corpo, da sua respiração, das suas emoções, porque a gente fica muito meio que no piloto automático da mente, né? E não percebe o que está acontecendo por detrás disso. E logo depois que eu terminei a faculdade, eu fui estudar, eu trabalhei um ano com o Carlos França, o professor Carlos França da Unicamp, e ele me introduziu na psicologia transpessoal e na metafísica. E aí, assim, aí eu me senti em casa. Aí eu me senti em casa, era tudo que eu precisava, né? E comecei a estudar metafísica mesmo, e comecei. E aí, o holístico significa você sair daquele eixo cartesiano, né? De que é só, que ou é branco, ou preto, é verdade, certo ou errado. A vida é muito mais que isso, né? Ou é comportamento, ou é instinto. Nós somos tudo e mais um pouco ainda. Né? Então, quando eu vim para cá, eu já estava bem nessa área mais holística, metafísica, adoro anjo, estava estudando anjo. E aí eu vim para cá e estudei mais ainda, né? Mas aonde eu morava, lá em Illinois, que é o Midwest, né, que é a região central dos Estados Unidos, lá o pessoal é muito fechado para isso. Nem homeopatia eles não conheciam, né? Eu sempre me tratei com homeopatia. Eu fui a primeira pessoa a pedir para o pessoal do Health Food Store, né, que é a loja de produto natural, comprar coisa de homeopatia, porque o pessoal aí no Brasil não sabe que aqui não existe, é proibido farmácia de homeopatia nos Estados Unidos. Nem eu sabia. Né? Não, os remédios, ou você compra já, por exemplo, da Boiron, né, que você compra, mas é daquele jeito, não é feito individualizado, ele é industrializado, ou você tem que trazer da Alemanha ou da França, da Inglaterra. Eu já comprei na Alemanha e na Inglaterra já. Uau! Né? Ou eu trazia muito do Brasil quando eu ia para o Brasil também. Trazia bastante. Mas hoje não dá mais para levar, porque eles passam no raio-x, né? Então eu consegui na época que não precisava passar no raio-x. Então eu conseguia. Então, florais de Bach, florais da Califórnia, eles não conheciam coisas do próprio, aqui dos Estados Unidos, eles mesmos não conheciam. Então, eu fui trazendo, eu fui pedindo para o dono, aí troca de dono, aí começa tudo de novo. E foi assim. Ou seja, essa busca, né, até por cuidados mais naturais, com menos química, com menos medicação, é tão complicado, né? A indústria farmacêutica ela é muito forte no mundo todo, e ainda mais aqui nos Estados Unidos. Tem um consumo de se consumir, tem um costume de se consumir medicamentos muito grande, porque nós vamos ao mercado e não é só farmácias, né? Nós vamos ao mercado e a medicação está ali disponível para nós, né? Lógico que tem remédios com receita médica que você tem que encomendar, mas não é como no Brasil que você tem que ir na farmácia e pedir para o farmacêutico. Aqui, remédio para dor de cabeça, garganta, está tudo disponível no supermercado. Então, as pessoas se automedicam muito também, né? Então, há uma indústria muito forte por trás disso. Mas, vamos falar sobre a organização holística, que é por isso que nós estamos aqui. Quando eu converso com os meus clientes, ou às vezes nas minhas consultorias, eu recebo algumas perguntas assim, Sandra. Gil, mas eu conheço aquela organização residencial que é a técnica, né? Então, as técnicas de dobra, técnicas de organizar por cor, por tamanho, técnicas de como que a gente chama? Roupeiro, né? De como roupas de banho e cama, enfim. Mas quando a gente vai para a organização holística, nós estamos propondo, né? Que é o foco da minha empresa, a gente está propondo que aquele indivíduo crie uma conexão maior com a casa. Acreditando que a casa é uma extensão daquele indivíduo e vice-versa, né? A energia que está ali, da família, tudo, tem a ver com o que está ao redor dele e o que ele mantém naquele ambiente,
E vice-versa. Dependendo do estado que está aquele ambiente de acúmulo, ou de excesso, ou de bagunça, ou de sujeira, aquilo impacta energeticamente até às vezes nas relações familiares. As pessoas não Uhum. sabem por quê, e tá, há todo um incômodo naquele ambiente. Então, Uhum. quando a gente fala, oi, boa noite, Jussara. Quando a gente fala de organização residencial com foco holístico, que é sair um pouco dessa vertente cartesiana que a Sandra explicou, existem outras coisas que a gente pode utilizar como ferramentas para Uhum. harmonizar essa organização. E aí eu Uhum. vou pedir para a Sandra falar um pouquinho. Se vocês estiverem curiosos para saber mais sobre toda a história da Sandra e sobre tudo que ela estudou e é formada, tem um resumo ali no post e vocês podem entrar direto com ela e contato pelo Instagram, né, Sandra? Que é um Uhum. prazer em poder falar de todos os estudos e certificações que ela tem, além da psicologia, terapia e tudo mais. Vamos lá. Sandra, quais são algumas ferramentas que a gente pode utilizar na casa? Como eu conheço a aromaterapia, que eu uso muito, eu uso o estudo das cores também, eu Uhum. uso reiki também, então eu também uso, às vezes, algumas energizações ali que eu acho importante naquele ambiente, espaço. O que mais a gente pode trazer para esse mundo holístico? Então, além dos óleos essenciais, as cores são super importantes, né? A forma como você vai organizar. Eu acho que a gente tem que respeitar a individualidade das pessoas, né? A organização de um virginiano é totalmente diferente de um pisciano, Minha mãe né? é de virgem, Senhor, e ela está na live. Fala tudo, tudo, porque, meu Deus, olha, a minha mãe é assim, sabe? A xícara e o pires. Juliana não está no meio, é um pouquinho mais para cá. Aí você fica assim, ó, dá pra agora sim, meu Senhor. Eu sou sagitariana, era para ser a maior bagunça. Mas, como eu tenho a lua em Capricórnio e eu tenho meu Mercúrio em Virgem, eu também sou tudo organizadinho, porque eu gosto, você É, entende? Eu deixo as pessoas super à vontade quando ela vem na minha casa, né? Então, um virginiano vai ser super organizado, tudo certinho. Um pisciano, para quem está de fora, vai achar aquilo uma bagunça. Mas, se um pisciano precisa de um documento, ou você pergunta onde é que está certa coisa, ele vai lá, pega e ele sabe onde está. Né? Então, é o que a gente chama de bagunça organizada. organizada. Né? Então, eu acho assim, a organização, ela é válida se ela faz a sua vida ser prática. Se ela não faz a sua vida ser prática, eu acho que ela, no meu ver, ela não tem valor. Porque Aham. organização e praticidade vêm junto. E quando você é prática, o que, que acontece? Você está economizando tempo e, consequentemente, você está economizando dinheiro. Porque tempo é Muito. dinheiro, né? Exato. Então, praticidade, organização, praticidade, tempo e dinheiro vem tudo num pacote só, né? Sim. Mas a gente tem que respeitar a individualidade das pessoas. Mas ferramentas que você pode usar? Olha, eu sou muito fã de você ter plantas dentro de casa, Ah, né? eu também. Às vezes você não pode ir na natureza, você traz a natureza até você. Porque as plantas, elas melhoram a qualidade, você tem que pesquisar, lógico, mas melhora a qualidade do oxigênio dentro de casa, né? Elas trazem Oi, o Natália. verde, o verde é a cor do chakra do coração, é uma cor neutra, é a cor da cura, né? Ah, Então você está trazendo a natureza e tem tantas pesquisas mostrando dos efeitos curativos da natureza, inclusive com crianças com ADD, né, com ADD, hiperativas, com autismo. Eles fizeram um monte de estudos, colocaram essas pessoas, essas crianças, em contato com a natureza mesmo, para brincar num parque, para, assim, na grama, pegar flor, abraçar árvore, e assim, o nível de hiperatividade caiu absurdamente. Então, eu sou muito fã de ter plantas dentro de casa, desde que não sejam tóxicas para as crianças, né? Uma que eu tenho na minha casa, assim, eu tenho até aqui no meu healing, que eu chamo healing room, né? O meu office, né? É alecrim.
Eu É, amo alecrim, e alecrim ele corta a negatividade. Inclusive, se você tem um, olha, eu tinha um vaso lindo, maravilhoso na porta da minha casa. Aí uma pessoa assim, bem, vamos dizer assim, bem negativa, veio aqui. E na hora de ir embora, ela olhou para a planta e ela falou assim: ah, eu posso levar um galinho de alecrim, porque eu gosto desse cheirinho? Eu falei, lógico, pode tirar. Ela tirou. menina, a planta morreu. Exatamente. Uma semana depois, um vaso lindo morreu Acontece. todo. Mas, Morreu todo. pessoal, o que a gente está falando aqui na brincadeira, mas não é brincadeira, é que quando a gente fala de estudos holísticos, existe muitos estudos aqui, né, como a Sandra está citando nos Estados Unidos, que dependendo do cliente que você está organizando ou da pessoa que você está trabalhando, algumas ferramentas ajudam. Por exemplo, que muitas crianças com déficit de atenção, aprendizado, autismo, hiperatividade, é recomendado no processo de organização. Eu falo até por experiência de um atendimento recente que eu fiz com um adolescente com essas características, que é quando você abre espaços naquele ambiente, né? Com luz e natureza, né? Colocar as plantas não tóxicas, o verde para neutralizar o chakra, a luz perto do local da onde estuda, ou onde está a cabeça, diminui esses sintomas que ajudam essas pessoas a melhorar a atenção para estudar, para fazer um dever de casa, para poder se organizar melhor. Então, são técnicas que a gente foca muito mais no ser humano e no emocional dele do que simplesmente na técnica de você limpar aquele ambiente, de você guardar coisas naquele ambiente, né, Sandra? Olha aqui, ó, nós estamos falando isso só para mostrar. E esse livro foi escrito por duas registered nurses. No Brasil não tem isso. A enfermeira registrada, ela pode atuar como médico, tá? Ela pode atender como médico, ela pode prescrever como médico. No Brasil, a gente só tem a enfermeira padrão e a assistente. Aqui tem vários graus, Ah, tá? tá. E esse livro foi escrito por duas enfermeiras registradas, ou seja, elas têm o mesmo valor de médico, atuam como médicos, né, médicas no caso, e elas escrevem, olha aqui, olha, um jeito. E pessoal, acho que travou de novo a live. Oh, Black Friday, todo mundo comprando e o sistema travando. Vamos esperar aqui a Sandra. Voltou, Sandra. Estava dando, tem desse livro aqui, Tá, tá? E legal, tem, obrigada. e tem também o doutor Jacob Lieberman, que ele fala da luz. Né? Por exemplo, a Ah, luz fluorescente é um perigo para a saúde. Inclusive, na Alemanha, não se pode ter luz fluorescente em consultórios médicos ou hospitais. ah, Né? que Porque legal essa informação. eles vazam mesmo, tá? O mercúrio, tal. É uma porcentagem pequena, mas vaza. E aí foram dados fizeram várias pesquisas com crianças em escola. Essa criançada fica na escola o tempo inteiro com luz fluorescente. E fizeram várias pesquisas, ao invés de pôr luz fluorescente, puseram outros tipos, né? E o que aconteceu? A hiperatividade decaiu Olha lá. absurdamente. Em lugares, por exemplo, que eles fizeram em ambientes, a palavra que vem em inglês é facilities, né? Em Nas ambientes, por exemplo, unidades. Aham. do governo, né? Então, onde você vai tirar carta, ou hospital público, lugares que corte, prisão, tudo, que eles também fizeram o mesmo experimento. Você tira a luz fluorescente, você coloca a luz incandescente ou outra luz, a hiperatividade, a irritação decai absurdamente.
Uau! E tudo isso a gente sabe que são usados, às vezes, até como estratégia de vendas e marketing, em muitas lojas também, para você ter um consumo mais impulsivo do que consciente, enfim, a gente pode fazer uma história em cima disso, né, Sandra? Então, tudo isso que ela Uhum. está colocando são estudos, né? Ela até mostrou o livro aqui. é, de coisas que às vezes o nosso dia a dia da organização a gente não presta atenção, mas quando a organização tem o foco holístico, que a gente vai muito mais para o comportamento daquele indivíduo, né? E que a casa acompanhe esse ritmo, a gente pode utilizar o estudo da luz, o estudo das cores, a aromaterapia. E eu gosto muito dos cheirinhos, porque às vezes, quando o cliente não se incomoda, eu sempre tenho um rixozinho comigo. E eu falo assim, enquanto eu organizo, posso colocar um cheirinho? Porque a gente vai movimentar muita coisa, vai ter cheiro de pó, às vezes, né, da bagunça. Então, eu posso colocar um aroma, se você não se importar, dou para a pessoa cheirar, porque muitas vezes a pessoa não conhece também, porque nunca usou, então não conhece, acha que tá tudo cheirando forte. Às vezes eu coloco em algumas bags, alguns saquinhos tipo sachê, e penduro para a pessoa, às vezes, alfazema, para a pessoa, né, tomar. Então, tudo isso ajuda no processo de organização, dependendo do indivíduo que você está tratando. Você pode falar um pouquinho dos cheirinhos, Sandra? Como eles funcionam Ah, na casa? Por favor. eu posso. É incrível. Na outra casa que eu morava em Illinois, as pessoas entravam em casa e falavam, que cheiro diferente. Aí eu falava, é bom ou é ruim? Não, é delicioso, porque eu mexia com nossa senhora, quanto tinha quase 100 tipos diferentes de óleos essenciais. Então, o pessoal, né, e as pessoas gostavam, né? Mas é super importante mesmo, numa casa que tem muita gente que está ansiosa, que está nervoso, preocupado, então você colocar um sândalo, colocar a lavanda, né, que é a mais usada e a que é calma, é ótimo, né? Se você está num ambiente que a pessoa está depressiva, então aí você coloca os óleos cítricos, né? Se você tem uma coisa neutra que vai agradar gregos e troianos, que é bom para todo mundo, usa algum óleo cítrico. Ou é laranja, ou é tangerina, ou é limão, limão siciliano, toranja, neroli, bergamota. São todos óleos cítricos e eles são todos alto astral. Que Né? Eles legal! têm todos para. Não tem quem não gosta de laranja. Criançada Eu tenho em casa, eu ama. adoro. Criançada ama laranja com vanila, laranja com hortelã. A criançada ama. Então, assim, se você quer uma coisa neutra e também para levantar o astral, né? Então eu indico. Assim, uma pessoa que precisa estudar, precisa se concentrar, precisa trabalhar a memória, ou mesmo para usar como prevenção para Alzheimer, eu indico o alecrim. Uau! O alecrim, você precisa dirigir à noite, está cansada, ou tem aquela reunião depois do almoço, que todo mundo, né? Ai, Aí que você quer é o açúcar. hortelã, Hortelã. é a hortelã, né? E assim, como? Se você não tem o difusor, eu pego aqui, ó, Kleenex. Eu pego um lencinho de papel, Sério. dobro assim, tá? Ai, Dobro que direitinho. legal! Ó, ponho duas gotinhas e deixo perto de mim, assim, em cima da Pronto. mesa. Que No caso, se a gente vai viajar, principalmente quem tem criança, tá com o estômago ruim, tem aquele enjoo de viagem, sei. faz isso com duas, três gotinhas de hortelã, Que né? legal! Nossa, Então, eu amo. E as pessoas às vezes não conhecem, ou às vezes não gostam, e a gente respeita, porque aqui são só dicas, né? Do que a gente pode trazer para dentro dessa organização holística, mas é muito interessante quando a gente começa a trocar, sugerir novos hábitos. Então, assim, troque esse medicamento, lógico que quando não é medicamento essencial para a saúde, pelo amor de Deus, mas assim, eu não durmo bem, eu vou tomar um remédio para dormir. Poxa, tenta outras técnicas menos do seu corpo, né? De repente, exatamente. uma alfazema, coloca, né, umas gotinhas na fronha, tenta colocar uma iluminação adequada no seu quarto para fazer você diminuir seu nível de atenção e aceleração para você ir relaxando o seu sistema nervoso.
São detalhes, gente, que às vezes a gente não dá nada e às vezes nem acredita. Mas quando a gente começa a fazer e cria esse hábito, um dia após o outro, o seu corpo começa a se conectar com aquilo, começa a sentir prazer, né, É, Sam? E as cores? Como que as cores da nossa casa podem influenciar no nosso bem-estar dentro dela? E como que, no seu ponto de vista, lógico, dentro dos seus estudos, né? Como que você acha que isso pode trazer essa praticidade para a organização, como você falou? Você acha que uma casa muito escura ou muito fria, ela te limita um pouco e, de repente, cores mais abertas, mais amplas, mais é, irradiantes, a gente consegue ser mais ágil? No seu ponto de vista, como que funciona isso? olha, a gente sabe, inclusive na psicologia, aí você não precisa nem ir para a área holística, na própria psicologia a gente já sabe um pouco de estudo das cores, por exemplo, marrom, azul marinho, cinza, são cores depressivas, né? E aí quando você vai estudar mais depois com os chakras, e você estuda, vai mais nesse lado holístico, você tem mais informações ainda sobre as cores. Mas as cores, elas estão diretamente relacionadas com o seu emocional, assim como o cheiro. Tanto a cor quanto o aroma, eles trabalham no nosso sistema límbico no cérebro. Ah, Eles estão totalmente relacionados com emoções e memórias. Você não vai num lugar e fala assim, nossa, isso aqui faz lembrar o cheiro da casa da minha avó. verdade, Uhum. verdade. Às vezes, eu estava fazendo um pão de pumpkin aqui, É, né? de abóbora. De abóbora, né? E eu pus um pouco de cravo, canela e gengibre em pó e noz moscada e fui pondo e fiz o pão caseiro, tudo, um pão adocicado. Aí meu marido falou assim, nossa, isso aqui faz lembrar o tempo que eu ia na casa da minha avó. Olha lá. E já teve tantas pessoas que já falaram isso, né? De entrar na minha casa e falar, nossa, isso aqui me faz lembrar Natal, né? Me faz lembrar Páscoa. Porque o cheiro traz memória, pode tanto bom quanto ruim, né? E a mesma coisa com as cores. Né? A gente associa emoções com as cores. Por exemplo, um azul clarinho ou um rosa clarinho vai fazer você ficar mais calma. Certo. Né? Aí você quer deixar uma pessoa agitada, coloca num lugar todo vermelho. Você pode ter certeza, se você tem um cliente que está dormindo num quarto vermelho e não consegue dormir à noite, manda mudar, pinta de outra cor. Entendi. Porque Né? as cores por si só, elas têm as próprias vibrações, né, dela. Tudo é energia e cada cor tem um grau de vibração. Então, as cores mais, por exemplo, o vermelho, o marrom, o azul marinho, a vibração é mais densa, é mais pesada, eles vibram mais devagar, né? Aí você pega um verde, é neutro. Aí você pega um azul claro, um lilás, um roxo, as vibrações são mais rápidas. Ah, entendi. E aí o branco é a soma de todas as cores. E o preto, ao contrário de muita gente tem preconceito, o preto, ele é ausência de cor. O lado positivo do preto, ele ajuda você a ancorar. Ele ancora a sua energia, ele aterra a sua energia. Olha, Sandra, e eu vou te falar por experiência minha própria. Os dias que eu preciso estar mais introspectiva, às vezes eu preciso sentar no computador aqui, eu sei que eu vou passar longas horas porque eu tenho alguma coisa para estudar ou para desenvolver para aluno, alguma coisa que eu preciso estar comigo mesma, eu uso preto. E antes de saber disso, é uma forma. Por isso que eu falo, gente, às vezes a gente nem tem isso no consciente, mas como tudo é energia, tudo vibra, o resultado é o mesmo. Eu não sabia disso. Mas toda vez que eu preciso estar mais introspectiva, eu uso preto, porque eu me sinto mais aterrada, eu me sinto mais centrada, mais concentrada. Então, para mim é muito importante quando eu preciso me concentrar em alguma coisa. E isso, Sandra, eu vou pegar o seu gancho. A Lagoon ela trabalha em parceria com a design de interior, a Canadinho Design.
E toda vez que a gente faz, que a gente projeta, né, o ambiente de uma casa com o computador, que a gente projeta um cômodo, que a gente precisa organizar online, nós trabalhamos muito juntas nisso, a gente toma muito cuidado, como o foco é holístico, né, a gente toma muito cuidado com a orientação dos objetos, da disposição das coisas, respeitando o Feng Shui. A gente respeita muito o uso das cores, dependendo da situação que aquela família ou daquele cliente que estamos solicitando a organização. E isso é tão vivido, isso é tão fácil de a gente ver o resultado final, é quando o cliente fala assim, olha, não sei por quê, mas assim, com você a organização foi diferente? Ou o projeto que você me apresentou ficou diferente? Porque mesmo chegando para o cliente falando assim, nossa, nós utilizamos técnicas holísticas para organizar o ambiente, não precisa falar isso. Mas como a gente tem tudo isso em mente no momento da organização, o cliente ele sente de forma diferenciada do que simplesmente uma organização técnica, né? Então, isso é muito legal. E Sandra, você poderia, que a gente acabou até falando um pouquinho aqui no começo da live, mas eu não sei se todo mundo está familiarizado com o termo chakras. Você poderia dar uma pincelada assim, o que são chakras? Então, os chakras significa rodas girando, né? Em inglês eles chamam de spinning wheel, né? Então, é uma roda girando, vem do sânscrito e está ligado com a Ayurveda, que é o sistema de saúde mais antigo do mundo, né? E os chakras, na verdade, são centros de energias. Nós temos centenas de chakras no corpo, mas a gente tem 7 que são os principais, tá? Então, a gente tem o primeiro, que é o básico, que é na base da coluna, aí tem o sacro, que é abaixo do umbigo, uns 3 dedos abaixo do umbigo. Uhum. Aí a gente tem o plexo solar no estômago, né, que é a cor, e cada um tem uma cor. O básico é vermelho, o sacro é laranja, o plexo solar é amarelo, sabe assim, amarelo do sol, né? O do coração é verde ou rosa clarinho, né? O chakra cardíaco. Aí tem o chakra da laríngeo, que é o da garganta, que é o azul celeste. Temos o chakra do terceiro olho, que é entre as sobrancelhas aqui, que é o índigo, né? Que é o azul marinho. E o coronário aqui no topo da cabeça, que nos liga com o mundo espiritual, que é roxo, né, violeta ou branco. Então, os 3 primeiros chakras, eles são responsáveis pela nossa conexão com a Terra, com a vida aqui na Terra. Tá? Então, a nossa sobrevivência, né? O primeiro chakra é sobrevivência, o segundo é a reprodução, né? E a criatividade. O terceiro aqui, do plexo solar, é o chakra que nos liga com o nosso poder interior. Aí o coração, com as emoções. O coração, ele faz a ponte entre os 3 primeiros, que nos conectam com a vida na Terra, e com os 3 de cima, que nos conectam com o mundo espiritual. Que bacana! Sandra, aí eu vou te fazer uma pergunta. De repente a minha pergunta está totalmente equivocada, tá? Mas uma coisa que se existe essa correlação, quando já aconteceu de eu estar em casas de cliente fazendo organização e começo a mover as coisas, coisas que vão para descarte, às vezes coisas que a gente vai ter que ter uma conversa sobre doação ou não, se ele vai manter ou não. E esse processo ele é muito difícil para muitas pessoas, é muito doloroso, porque as pessoas, muitas, né, transportam as emoções para o objeto. Então, aquele objeto passa a ser a emoção. Então, aquele objeto é a emoção de saudades que ela sente do filho. Mas a saudade está no objeto, mas existe essa correlação. E aí eu percebo que muitos desses clientes colocam a mão no estômago, na boca do estômago. Quando vai para mim assim, Juliana, não quero descartar agora. A pessoa faz assim, ai, agora não, a pessoa coloca a mão no estômago. Ai. Por que essa relação do sentimento com a área do estômago? Porque você está tirando o poder dela. O plexo solar é onde está o nosso poder pessoal e a nossa força de vontade.
ele é o que mais está visível para o mundo de fora. Então, por isso, você já percebeu que pessoas que trabalham em empresas, instituições, que tem assim, aquele top-down, né? Que Isso, tem hierarquia, um, dois que mandam, o resto tudo tem que seguir as obedece. regras. É super comum as pessoas terem gastrite. Eu tive, quando eu trabalhava no mundo corporativo, tive gastrite, tive úlcera, por isso que eu Todo larguei tudo. Eu mundo. falei, opa, Porque você se sentia desempoderada, como a gente diz. desempoderada. Ai, Porque que você é mais um legal! número lá, você está lá para dar lucro para a empresa, só isso, nada mais. Que Né? legal! Então, se você, apesar de ter essa conexão, esse objeto tem a conexão de emoção com o coração, aquele objeto, para ela, dá alguma sensação de poder. Né? Olha, eu sou importante. E, pessoal, travou de novo, não saiam daí, a gente volta rapidinho. É a Black Friday, como eu venho falando na live toda. O sistema aqui, ó, super sobrecarregado. Voltou, Sandra? Aquele objeto, ela está sentindo que o poder dela está indo embora. Ah, Ela tem essa ligação. agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Obrigada por essa explicação, porque eu também não sabia, mas eu sempre vejo as pessoas tendo essa linguagem corporal. Quando a gente fala poder, eu posso trazer como um sinônimo a palavra controle? As pessoas que são muito controladoras, as pessoas que querem controlar muitas coisas, elas também sentem esse desempoderamento quando a gente começa a abrir espaços para coisas que ela não consegue ter o controle sobre, ou não? Olha, o poder que eu falo é poder pessoal, então ele é o oposto do controle. Ah, ele é o Quando eu oposto. sinto, quando eu sinto que eu tenho o meu poder pessoal está sendo respeitado, ou seja, as minhas escolhas, as minhas necessidades estão sendo respeitadas, eu não tenho necessidade de controlar. Agora, Isso, que linda essa reflexão. então, se as minhas necessidades não estão sendo respeitadas, eu não tenho poder de escolha, eu me sinto um zero à esquerda, eu tenho a necessidade de controlar. Agora, existem duas necessidades de controlar diferentes, tá? Que eu Me acho conta. maravilhosa. O Deepak Chopra, ele explica no livro dele que eu acho maravilhoso. Existe a pessoa que tem a necessidade de controlar porque ela é mandona, porque ela se sente inferior, porque ela quer, vamos dizer assim, eu não quero mostrar que eu me sinto inferior, então eu sou mais do que os outros, e aí eu preciso controlar. Existe aquela pessoa Certo. que quer controlar, não porque ela é mandona, mas ela quer controlar a situação para ela não sofrer mais do que ela tem sofrido, para evitar sofrimento. Nossa, que interessante essa segunda. Porque quando a gente fala controle, a gente realmente tem essa percepção do mandão, né? Uhum. Você vai fazer desse jeito, não, não gosto desse jeito, eu quero mais açúcar no meu café, não, eu quero meu café sem açúcar e agora, né? Mas desse outro lado, dessa outra reflexão, eu não havia parado para pensar, que interessante. É como A se fosse gente um tem que estudo. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente as mulheres, principalmente donas de casa, que não têm muita voz, ou mulheres que nunca trabalharam fora, que só ficaram cuidando dos filhos. Elas vão perdendo o poder, você entende? Perder. Tanto é que hoje em dia, eu não sei como está no Brasil, Gil, mas aqui nos Estados Unidos existe, né? Porque a gente está cansado de saber. Abuso físico, abuso sexual, tem o abuso psicológico, tem o abuso emocional, é diferente o abuso emocional do psicológico. E agora eles incluíram, né, o abuso financeiro. Ah, Uhum, uau! Olha quantos estudos, gente! uhum. Agora, Sandra, se a gente pensar e nos incluindo, né, como seres humanos, que nós estamos tendo acesso a novos estudos, às novas áreas de conhecimento que envolvem nós, seres humanos, quando nós, personal organizers, ou mesmo a Sandra, que trabalha com a parte de psicoterapia e tudo mais, a gente está em contato com o cliente, principalmente quando a gente está na casa do cliente, Uhum. nós temos que ter essa sensibilidade
E não de diagnosticar ou de ser um profissional da psicologia, não é isso. Mas como Uhum. organizers, nós temos que ter a sensibilidade de olhar ao redor e perceber o que pode estar acontecendo, porque isso vai impactar no seu trabalho de organizar. Porque dependendo do que você for fazer para aquela pessoa que está sendo abusada emocionalmente ou psicologicamente, pode ser que aquela mudança que você sugere ou aquela forma de você executar seu trabalho impacte ela em um nível que você não está prevendo, né? Porque ela já está numa outra condição, não é, Sandra? Exatamente. Exatamente. Principalmente se você está num lugar onde a mulher está mudando as coisas, mas quem está financiando é o marido. E aí você não sabe como que é a relação dos dois, né? É, Então a gente tem que tomar muito cuidado. é. Uhum. Com ambos, é o que você falou. A gente, cada indivíduo é muito particular e cabe a nós respeitarmos cada estilo, cada pessoa, mas é importantíssimo saber quando nós estamos dentro desse ambiente, o que rege aquela família, né? Para que você possa também ter os acessos de trabalhar essa parte mais holística dos aromas, das cores, das sugestões das flores, de energizar muitas vezes através do reiki, né, Sandra? Da gente mesmo, os próprios chakras, o próprio ambiente que você está, para que aquilo ocorra sem machucar ninguém, vamos dizer assim, né? Sem invadir o espaço de ninguém, sem invadir os limites de ninguém também. Exatamente. Exatamente, Gil. E, Uhum. Sandra, você pode também comentar que você é a super especialista aqui. Eu sou a praticante, eu vou conhecendo, estudando e vou usando. E você é a mestra aqui. Como que a gente, para quem não conhece o Reiki, como que a gente pode utilizar o Reiki nos ambientes, nos objetos, nos animais, nas plantas, nas pessoas? O que é e como a gente pode usar? Tá bom. Eu primeiro vou definir o que é reiki, Isso, né? O reiki, a palavra ki, né? O rei significa universal, é uma palavra japonesa, tá? E o ki significa energia. Então, quando você fala ki no Japão, você está usando energia universal, que é a mesma energia que se chama chi na China e que se chama prana na Índia, tá? ah, É a mesma coisa. Ki, Chi e Prana é a mesma coisa em regiões diferentes, são culturas diferentes. Mas certo. todas essas culturas milenares, né, trabalham com essa noção de energia, porque tudo é energia. Nós somos energia, a gente vem de uma fonte de energia, né? Então, tudo Certo. é energia. E o reiki é um dos tipos de trabalhar com as mãos, né? Como existem várias outras, né? Tem o Pranic Healing, tem o Mahikari, que acho que chama, né? Que eles têm... Só que aí é relacionado com religião mesmo, né? Tá. O Pranic Healing, que é a cura prânica, né? E o Reiki não tem a ver, não tem relação com religião, apesar de que o que a gente chama é a energia universal. Ou você quer Certo. chamar de Deus, ou com o nome que você quiser dar, né? Certo. Como que Essa você é pode energia superior, essa energia que está superior? além de nós. Certo. Exatamente. Como que você pode usar na sua casa, né? Você usa através das suas mãos. Nós só somos canais dessa energia, né? Então, você pode usar nas suas plantas, você pode usar em objetos, né? Você entra num quarto. Eu, por exemplo, quando eu vou viajar, eu vou em hotel, eu já chego, eu já ponho os símbolos do reiki, eu já faço o reiki naquele quarto, porque eu não sei quem estava lá antes. É. Oi, pessoal, tá no finalzinho da live, mais 5 minutos e a gente encerra. Não saiam daí porque travou de novo. É a última live do ano, gente, para fechar 2020 com tudo que podia dar errado, não é verdade? Mas o nosso prazo dá certo, porque a gente tem energia boa e a gente vai travando mesmo. Sandra, eu falei, pessoal, que travou, mas a gente tem mais 5 minutinhos antes de encerrar a live. E a aplicação do Reiki ele é muito simples, né? Se a gente for ver, a gente utiliza as mãos e a gente canaliza coisas positivas, pensamentos positivos naquele objeto, ou naquela pessoa, ou, enfim, naquele ambiente, como você estava falando do quarto. E voltou.
A gente tem mais 5 minutinhos para encerrar. Tá. E como que a gente aplica o reiki? Eu estava falando com o pessoal que é uma maneira até simples, né, para quem é iniciado, estudou, é simplesmente canalizar essa energia divina, essa energia superior universal através do centro das nossas mãos, não é? Exatamente. Eu gosto de fazer uma oração antes, né? Primeiro a gente pede para o Isso. ego da gente, para o ego ir descansar um pouquinho, né? Para a gente se tornar um canal de energia divina, né? Aí a gente esfrega bem as mãos para você sentir, você pode até brincar um pouquinho com a energia antes, e aí você manda essa energia sempre com a intenção para o melhor que tem para acontecer, para aquele ambiente ou para aquela pessoa. Nunca ponha a sua intenção. Tipo assim, eu vou mandar reiki para aquela pessoa que está com câncer porque eu quero que aquela pessoa saia do câncer. Não, a gente Não, não sabe o que é melhor para aquela pessoa, só Deus sabe o que é melhor. Né? Então a só, gente falou tudo. deixa o ego de lado e trabalha com a energia divina. Né? E a Sim, mesma coisa na sua casa. Você usa o reiki para harmonizar a sua casa. Uhum, sim, exato. para que a gente possa, através desse canal de energia, como a Sandra falou, deixar o nosso ego de lado e energizar aquele ambiente, para apaziguar, para trazer harmonia, para trazer o balanço, para trazer o algum, né? Nem a nossa intenção, nem a intenção do outro, mas aquele equilíbrio, aquela paz que a gente está tentando oferecer com o processo de organização para transformar a vida daquela pessoa para o melhor que ela pode ser, para o melhor que aquela casa pode se tornar, para a melhor harmonia que ela pode ter junto com os membros queridos da família dela. Mas nunca com a sua intenção sobrepondo ao que aquela pessoa pode melhor. Né? Aí Exatamente. entra tudo aquilo que a gente estudou no comecinho do ano com a Sandra, que foi uma aula, né? Como que a gente pode entender os chakras, como a gente pode entender o aroma e as cores totalmente conectado com as nossas emoções ou com a emoção dos nossos clientes no momento que a gente está organizando, né? Então, tudo isso, e tem muito mais coisa, que é uma aula, como eu disse, vocês podem entrar em contato com a Sandra, ela vai ter o Instagram dela, vou colocar aqui no final, que vai ficar gravado, mas sobre esses estudos. E nunca, pessoal, a gente está dentro da casa das pessoas para ajudar e para incentivar, motivar, mas nunca para impor alguma coisa, né? Nós temos que respeitar o limite, as crenças de todo mundo, e temos que usar as nossas técnicas também, é por isso que a gente estuda bastante, mas sempre levando em consideração que nós não somos tridimensionais, né, Sandra? A gente não é como a nossa sombra, altura, comprimento e largura. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos conexões, nós temos as nossas intuições, nós temos a nossa vibração energética, nós temos a nossa intenção através de pensamento, o uso das nossas mãos, da ferramenta de trabalho. Então, tudo isso compõe um ser humano. Né? E isso tem que ser respeitado e tem que ter muito amor para fazer o trabalho, seja qual seja o seu trabalho, mas considerando que a gente está lidando com pessoas e pessoas é um composto de muitas coisas, né, Sandra? Exatamente. A gente é um ser total, porém inacabado, que todo dia a gente está amadurecendo, crescendo, aprendendo, se reinventando, né? Lindo! E para encerrar a live, eu sempre peço isso para todo mundo. Ai, a galera, vocês querem me matar. Gilson, mas você poderia deixar uma mensagem para encerrar essa live? Para as pessoas que vão assistir depois ou que estão aqui assistindo. Você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas? Eu gostaria, Gil, que a melhor coisa que você pode fazer hoje, nesse momento, no mundo que nós estamos vivendo, mas em qualquer situação, é desenvolver autoconhecimento. Você quer conhecer o mundo que está lá fora? Você se conhece, né? Porque nós somos o microcosmo do macrocosmo, certo? Então, se você se conhece, você quer encontrar Deus, você está procurando Deus, procura dentro, não fora, né? Tem um livro que chama The Buddha Within, né? Que é escrito por um lama americano, né? Muito lindo, maravilhoso, né? E é bem isso mesmo, buscar o Buddha Within, buscar dentro de você, Jesus, Buda, Moisés, quem você, qualquer religião que você seja. Então, quando você se conhece, você passa a se respeitar, aí você passa a respeitar o outro.
Então, autoconhecimento é o melhor investimento que você pode fazer em você. Que Porque as lindo! pessoas não vão te controlar. Quando você se conhece, você não deixa a mídia te controlar, você não deixa o seu chefe te controlar, você não deixa ninguém te controlar. Que Né? lindo, Sandra. E, gente, isso é mais uma prova, uma questão que nós levantamos aqui no comecinho da live. Quando a gente Uhum. está falando de estudos holísticos e ferramentas de autoconhecimento, em nenhum momento nós estamos intervindo ou questionando qualquer que seja a sua religião ou a sua crença. São simplesmente estudos sobre nós, seres humanos, Uhum. e tudo que a gente carrega, e tudo que está nesse pacotinho que nós carregamos em Exatamente. vida, né? E que é um Uhum. constante aprendizado, uma constante evolução, e são simplesmente técnicas, estudos que a gente pode trazer para o nosso conhecimento. Como a Sandra falou, se a gente quer buscar esse Deus tão bondoso, se a gente quer buscar uma confraternização, fraternidade entre as pessoas, Uhum. mais apoio, mais compaixão, mais amor, a gente primeiro precisa desenvolver isso aqui dentro, né, Sandra? A E a gente gente precisa não pode de dar, a gente não pode dar o que a gente não tem, né, Gil? amor, amém. A gente não pode dar o que a gente não tem, a gente não pode exigir o que a gente não conhece. Exatamente. Né? Então a gente precisa trabalhar aqui dentro, primeiro esse autoconhecimento, através da educação, através dos estudos, através de conversas bacanas como essa, para que a gente sim possa estender a mão para o próximo, possa se conectar com Deus, possa se conectar com tudo isso que o universo traz para a gente, agradecer, né, Sandra? E aí sim Exatamente. poder fazer esse exercício de doação, né, de doar e receber de uma forma saudável. Só Sandra, uma coisinha bem rapidinho. Eu só quero agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão usando esse tempo. Elas poderiam estar usando esse tempo para ouvir notícias negativas, assistir uma novela, sei lá, indecente, e qualquer para coisa. comprar no Black Friday, para comprar mais coisas. Exatamente. Isso já é autoconhecimento. Quando elas estão assistindo a gente aqui, elas já estão pegando um tempinho para elas. Então, eu sou muito agradecida a todas as pessoas que tomaram esse tempo para estar aqui hoje. Sandra, muito obrigada de coração, muito obrigada a você. Um ótimo final de semana, pessoal. Obrigado pela paciência aqui na live, porque a gente teve alguns problemas de conexão, a gente sabe que é chatinho, mas infelizmente vai ver que a culpa é de quem está comprando muito, na verdade. É verdade. Está até sobrecarregando o sistema. Mas eu É. agradeço de coração todos vocês que acompanharam todas as lives aqui no canal da Lagum by Gil, com todas essas pessoas incríveis que vieram aqui doar o que elas têm de melhor, compartilhar conhecimento, reflexões, soando um pouquinho melhor do que de tudo que aconteceu, né? De tudo que foi. Sandra, Muito obrigada, Gil. a live vai ficar gravada aqui no canal da Lagum by Gil, caso mais pessoas queiram assistir depois. Legal. Um beijo, obrigada. Outro. Tá. Tchau, Tchau, muito obrigada. Tchau. amor, tchau.